Bom dia. Bom dia, bem-vindos ao Diálogo de primeira edição. Veja os destaques de hoje. 64 anos de direitos humanos. Bate-papo com a historiadora sobre a Segunda Guerra Mundial. Entrevista com especialista em direitos humanos. Isso e muitas outras notícias você encontra aqui no Piau News. Este ano completa 64 anos que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que conta com 30 artigos contendo os direitos do ser humano. E para falar mais sobre o assunto, vamos até o repórter que está ao vivo com um especialista em direitos humanos, o Dr. Carlos Antônio. Bom dia, doutor. Para começar, explique para nós o que significa a Declaração dos Direitos Humanos. Bom dia a todos. Para começar, a Declaração dos Direitos Humanos ela foi criada para que haja igualdade entre os povos e, como você pode ver no primeiro artigo, ele diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em direitos e dignidade. O senhor acha que as medidas adotadas pela Declaração dos Direitos Humanos estão sendo cumpridas? Bom, nós temos muitos exemplos de discriminação social e racial que contradizem essa Declaração dos Direitos Humanos. Mas em comparação, até antes dela ser criada, a diferença é bem grande. Para o senhor, qual a importância da Declaração dos Direitos Humanos? Não só para mim, mas também para todos. Eu acredito que essa declaração ela foi um dos maiores avanços para a população, onde por meio dessa assegura à população saúde, segurança e empregos, dentre os benefícios para a população para uma vida melhor. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Diretamente era para Rafael Santos para o estúdio do Piau News, primeira edição. Agora vamos ver uma reportagem sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi um marco muito importante na história do planeta, que foi um dos fatores que contribuiu para a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. As determinações do Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial, deixaram a Alemanha humilhada e despojada de suas possessões. Perdeu boa parte de seus territórios, teve tamanho de seu exército rigorosamente limitado, sendo obrigada a pagar indenizações de guerra à Grã-Bretanha e à França, que causaram o colapso de sua moeda e provocaram desemprego em massa. Assim, foi numa Alemanha envenenada pelo descontentamento que Adolf Hitler ergueu a voz pela primeira vez, apelando para a convicção do povo alemão de que tinham sido brutalmente oprimidos pelos vencedores da guerra. Falava de grandeza nacional e da superioridade racial nórdica, denunciava judeus e comunistas como aqueles que haviam apunhalado a Alemanha pelas costas e levado o país à derrota, e por meio de um programa intensivo de propagandas, criou o Partido Nacional Socialista. A preocupação primária de Hitler durante esse período foi com a necessidade alemã de um espaço vital. Se o país devia passar de nação de segunda categoria para a primeira potência mundial, necessitava de espaço para se expandir, precisava comportar uma população em rápido crescimento, necessitava de terras para cultivo e matérias-primas para energia e indústria. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria e passou a controlar a Tchecoslováquia, sem encontrar oposição por parte do resto da Europa. Quando Hitler invadiu a Polônia, em 1939, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. No intervalo de um ano, exércitos alemães, aliados aos da Itália fascista, formando o que se chamou de Eixo, ocuparam boa parte da Europa, com exceção da Inglaterra. Tropas alemãs avançaram violentamente sobre a França em 1940, varrendo os exércitos ingleses e franceses. Seus aviões de bombardeio começaram a atacar as cidades inglesas durante a noite. Na ocasião, morreram cerca de 40 mil pessoas, a maioria de civis. Devido ao bombardeio das principais cidades inglesas, entre elas Londres, milhares de pessoas se refugiaram em abrigos subterrâneos. Entre agosto e outubro de 1940, a Real Força Aérea Inglesa enfrentou e finalmente venceu a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, na Batalha da Inglaterra. Sem o controle dos ares, Hitler não podia invadir a Inglaterra. Em junho de 1941, Hitler invadiu a União Soviética, rompendo o pacto de não agressão. A Alemanha ataca em 3 frentes e inicia-se aí a mais sangrenta de todas as empreitadas militares da guerra, que durou 4 anos.
os alemães são finalmente contidos em Stalingrado, onde se iniciou a contraofensiva soviética e a grande virada da Segunda Guerra. O Exército Vermelho expulsa os alemães e avança rumo a Berlim. No Pacífico, os japoneses aliaram-se ao eixo e com isso obtiveram apoio alemão e italiano para sua intenção de formar uma grande Ásia japonesa. Aviões do Japão bombardearam a base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, pois os japoneses acreditavam que com a ocupação da França pela Alemanha e com a paralisia da Grã-Bretanha, suas ambições estariam ameaçadas agora apenas por um único rival, os Estados Unidos. Mais de 5.000 soldados americanos foram mortos. Em 6 de junho de 1944, os aliados desembarcam na Normandia, na invasão do dia D, invadindo a Europa, ocupada no maior desembarque marítimo já realizado. Na primavera de 1945, os aliados tinham capturado a maior parte da Europa ocupada e começavam a cruzar o rio Reno, na Alemanha. A leste, as tropas soviéticas avançam rumo a Berlim, capital alemã. Acuados dessa maneira, os exércitos germânicos se renderam. Hitler suicidou-se e 2 dias depois terminava a maior e mais cara guerra da história. A Segunda Guerra Mundial deixou um saldo devastador, um custo material superior a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, mais de 30 milhões de feridos, mais de 50 milhões de mortos e outras perdas incalculáveis. Mesmo com a Declaração dos Direitos Humanos e a criminalização do preconceito, ainda existem casos como o que vamos assistir agora. É um depoimento de uma vítima de preconceito racial. Ela que não quis aparecer porque não tem maioridade e tem pela própria vida. Para começar, conte-nos a nós a sua história. Eu entrei na loja e o segurança me barrou dizendo que eu não podia entrar. Aí eu fiquei sem entender o porquê daquilo. Aí com uma moça que me contou que ele falou pra ela que eu não poderia entrar porque eu era preto e eles não gostavam dessa raça. O que esse constrangimento causou na sua vida pessoal? Eu fiquei muito traumatizada, indignada, porque no século XXI ainda existem pessoas com essa atitude de preconceito. Qual a sua atitude ao passar por esse constrangimento? Eu procurei falar com um advogado e ele me explicou como eu deveria me comportar nessa situação. Aí foi quando eu entrei na justiça e processei a loja por preconceito racial e danos morais, onde eu ganhei processo de sobreindenização, só que isso nunca vai sair da minha memória, porque poderia acontecer com qualquer pessoa. Obrigado por essa entrevista ao Instituto EPL News, primeira edição. Vamos agora conversar com uma historiadora que vai nos falar sobre como a Segunda Guerra Mundial influenciou na criação dos direitos humanos. Agora vamos conversar com uma historiadora que vai nos falar sobre como a Segunda Guerra Mundial influenciou na criação dos direitos humanos. Bom, para começar, qual é a relação entre a Segunda Guerra Mundial e a Declaração dos Direitos Humanos? Quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos começou a ser pensada, o mundo ainda sentia os efeitos da Segunda Guerra Mundial, no qual os países vitoriosos consideraram necessária a proclamação de um documento universal, garantindo direitos ao cidadão. No contexto histórico, por que foi idealizado esse projeto? Tivemos vários idealizadores, mas a declaração foi esboçada principalmente por John Peters Humphrey, do Canadá, mas ele teve a ajuda de muitas outras pessoas de todo o mundo. Quantos anos após a Segunda Guerra Mundial foi criada a declaração? A Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945 e a declaração em 1948, 3 anos após o término da guerra. Muito obrigada, doutora Crislena, por ter nos concedido essa entrevista. Por nada. E o EPL News, primeira edição, fica por aqui. Um bom dia a todos. Bom dia.